Olá, boa noite a todos. Que alegria estar com vocês. Estamos começando mais uma live sensacional aqui no nosso Instituto Raquel Viana, que é um centro de formação de autoconhecimento para líderes e gestores de alta performance usando a neurociência. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hudson. Hoje a nossa live ela vai ser sensacional. Olá, Marcos. E hoje nós vamos receber um convidado incrível, que é o Jefferson. Nós fizemos uma live essa semana, vai ser a segunda live dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre o universo das vendas. Sejam todos muito bem-vindos. O Instituto Raquel Viana, ele é um instituto de desenvolvimento humano de autoconhecimento para a formação de líderes, gestores, consultores de alta performance usando a neurociência. E vocês podem aguardar, porque vem muitas novidades por aí. Nós estamos com bastante planejamentos para poder levar até vocês muitos conhecimentos, principalmente nessa área de vendas, que é o nosso foco principal. Por quê? Porque nós acreditamos que um consultor e um vendedor super eficiente faz muita diferença nos nossos resultados. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar recebendo o Jefferson, já está aí conosco. Eu só vou colocar aqui, né, fixar o nosso convidado especial de hoje, que é o Jefferson Rocha. E o nosso bate-papo vai ser sensacional, onde nós vamos levar até vocês bastante conhecimento, conteúdo. Vamos colocar aqui. Enquanto isso, vocês podem convidar seus amigos para estarem participando da nossa live. Tem uma setinha aí, um aviãozinho, que isso é regra, né? Sempre quando a gente está fazendo alguma live no Instagram, a gente pede para o pessoal mandar os aviãozinhos. A gente começar a live e trazer bastante amigos aqui para o nosso bate-papo, que vai ser incrível. E nós vamos falar sobre o universo das vendas. Então, vai ser sensacional. Deixa eu trazer já o nosso convidado especial, que é o Jefferson, para a gente poder conversar um pouquinho, trocar as experiências e levar até vocês bastante conteúdo nessa maravilhosa aqui em Belo Horizonte. Vamos aguardar o nosso convidado da noite, Jefferson Rocha, nosso consultor de vendas. Olá! Boa noite, ei Raquel, ei todo mundo. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso instituto. Obrigado. Estamos aí Prazer estar hoje aqui de novo. mais um bate-papo incrível aí, onde nós vamos falar do universo das vendas. Quem não gosta de vendas, né, Jefferson? Hoje nós estamos recheados aí de pessoas que amam vendas, que a gente está aqui para fazer a diferença na vida deles, né? Levar conteúdo, informações. Exatamente, exatamente. Ô, Raquel, eu vou até aproveitar para já comentar com vocês. Eu estou aqui com o computador de lado, então eu estou olhando aqui também, ajudando, dando um suporte, às vezes, para quem tem algum problema. E me parece que uma ou outra pessoa está com dificuldade de entrar, viu? Não sei se aconteceu alguma questão aí. Eu vou. Não, porque na verdade o Instagram ele é aberto para todas as pessoas. Às vezes a pessoa não está sabendo como entrar no Instagram, entende? Mas é só clicar lá e conectar. Pode ser internet também, entendeu? Sim, né? Eu vou dar, tô dando um suportezinho aqui, mas vai dar Sim, certo. já deu certo. Já deu certo, exatamente. Já deu certo, já deu certo. Estamos aí nesse dia, quinta-feira maravilhosa, friozinho aqui em BH. Tem pessoas aí que estão conosco, não é de Belo Horizonte. E a nossa proposta hoje é trazer até vocês um assunto muito legal, que é o universo das vendas. Eu até separei um material aqui, Jefferson, depois que a gente vai compartilhando aqui os nossos Perfeito. pensamentos, né? Eu acho que tem como a gente falar um pouquinho sobre as vendas, porque as vendas elas mudaram muito, né, de uns anos para cá. Tem muita diferença no tipo de abordagem, como que a gente consegue lidar com nossos clientes. Os clientes estão super diferentes hoje. E é isso que a gente vai trazer para as pessoas. As vendas de antigamente, a venda atual e a venda pós-pandemia. Então, nós vamos fazer um levantamento aí de todas essas expertise aí que a gente tem na área de vendas. Você quer falar Não, um pouquinho sobre o início das vendas? então, na verdade,
quando você vai fazer uma análise assim disso que você falou aí, da questão da evolução das vendas, né? Sim, Você pega a velocidade que as vendas têm mudado, ou seja, de como a gente a abordagem de vendas, a análise de vendas, todo o processo de vendas ele vem evoluindo. Você vê claramente uma aceleração muito grande nessas mudanças, né? E sim. agora nós estamos vivendo um momento que intensificou-se ainda mais essas mudanças. As mudanças foram intensificadas de uma forma muito mais rápida, muito ampla. Então, por exemplo, quando você pega, eu vou falar aí de teoria de administração, né? Na época, quando você pega ali início do século passado, 1900, 1900 e pouco, você tinha um processo produtivo sendo mais incorporado, né? Já tinha. Então, vamos começar lá de trás. Quando você teve a Revolução Industrial, no século XVIII, 1700 e pouco, que a gente começou a conseguir vender em maior escala, porque a gente começou a produzir em maior escala, a gente demorou mais ou menos 170 anos para começar a produzir em linha de produção, que é o que a gente Verdade. conhece hoje, né? Nas indústrias, tal, que foi o Ford que fez isso. Então, olha para você ver que interessante. Nós demoramos 170 anos para começar a atender o cliente de uma forma mais adequada, a vender de uma forma mais adequada. Só que o que acontece? Mesmo nessa época que a gente começou a produzir um pouquinho mais rápido, ou um pouquinho, não só mais rápido, mas também com uma quantidade maior, você tinha um mercado consumidor ávido por comprar. Porque o acesso aos produtos, ele não tinha tanto produto, né? Então, na verdade, você tinha mercado consumidor. O tempo foi passando, e aí você passa por guerra, né? Você passa por diversas outras influências de mercado, que você chega aí na década de 80, vamos falar de 90, quando se começa a disseminar um pouco mais a internet, aí a gente vê uma aceleração muito grande no processo produtivo. E É aí verdade. começa a se produzir muito mais rápido, o conhecimento começa a se disseminar muito mais rápido. E hoje, vamos falar até hoje, não vamos falar após ainda essa pandemia aí. E hoje, então, o que eu quero dizer? Que nos últimos 30 anos, vou colocar 20 anos, de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, o que aconteceu é que a velocidade da relação de compra gerada pelo excesso, entre aspas, ou pelo aumento da produção, ela gerou na outra ponta, que é a ponta da venda, uma transformação também muito grande. Sim, Porque anteriormente, vender era muito mais fácil. Então eu tinha menos concorrente, eu é tinha verdade. um mercado consumidor mais ávido por consumo. Hoje você tem um mercado consumidor ávido por consumo. Só que você tem uma questão, você tem muito mais concorrentes. Então o consumidor ele tem muito mais opções. Então o que está gerando isso? O que isso gera no mercado? Isso gera a necessidade de profissionais de vendas melhores qualificados, né? É Aquele verdade. vendedor que vende de tirador de pedido, ele cada vez mais ele vai ser desnecessário. Eu vou usar até esse termo que é um pouquinho forte, mas ele vai ser cada vez mais desnecessário. Porque a venda transacional, essa que você vai lá só para tirar o pedido, essa daí o computador faz, a Sim. internet faz, o A site faz. tecnologia, né? A tecnologia está fazendo essa parte. Exatamente. A gente está falando de vendas, mas isso na verdade não é o efeito que está sendo gerado só em vendas, mas vamos focar na venda, né? Então hoje, a venda exclusivamente transacional, ela é uma venda que não vai precisar de vendedor, né? Sim, não Então vai. hoje você entra no site de várias empresas aí, tem o atendente virtual, tem o vendedor virtual. Ele mesmo tira dúvida, a inteligência artificial está aí para isso. Então, esse vendedor que ele está muito focado lá em 1900, 1980, até 1980, que é o cara que tira pedido, esse cara ele precisa repensar o negócio dele, ele precisa repensar como é que ele vai se adequar e atender ao mercado. E É essa é uma verdade. mudança que não é fácil, mas ela é necessária, né?
Eu cheguei Então, então até assim, colocar aqui também, o Jefferson, completando o que você falou aí, que como que as vendas mudaram, a relação ao comportamento de compra mudou, sabe, também. Não só o comportamento de venda, mas o comportamento de compra também, sabe? Igual você falou, o cenário competitivo, ele mudou demais, né? sim, Então, oh, desculpa, Raquel. não, pode falar. Mas então, é exatamente isso, né? Na verdade, eu vou até se me acender uma luzinha aqui para a gente daqui a pouco fazer um bate-bola com o pessoal que tá entrando Sim. aí. Porque, na Dá boa verdade. noite para todo mundo, né? Boa noite Oi? para todos. Dá boa noite para as pessoas, que as pessoas Exa- estão colocando boa noite aí, então vai dar boa noite para todo mundo. Isso aí, boa noite aí para todos. E então o que acontece? O comportamento de compra ele é mudado por causa desse fenômeno que a gente está falando, por causa exatamente do excesso de ofertas, eu estou chamando de excesso, e ele é um excesso sim. Então, quando você pega bem antigamente, a produção, de maneira geral, ela era vendida quase que na sua totalidade de uma forma mais fácil, entre aspas. E hoje você pega as empresas, elas têm muito mais dificuldade em colocar o seu produto no mercado. E aí você fala, Sim. poxa, mas tem muito mais gente, né? Só que é uma relação muito interessante, porque você tem muito mais gente, no entanto, você tem muito mais empresa ofertando. A concorrência está muito mais forte. Então, um pouquinho do que a gente falou na terça-feira, a questão da conexão com o cliente, de Verdade. vender valor para o cliente entender do cliente aquilo que ele realmente necessita, aquilo que ele realmente está buscando, faz toda a diferença para a gente poder E, entender o comportamento de compra, o e comportamento de venda, que na verdade ele é totalmente influenciado, né? E pelo comportamento de compra, e os dois são muito influenciados por essa relação de produção que a gente tá vendo aí. é verdade, com certeza. Eu até coloquei aqui que hoje, por exemplo, uma grande diferença é que antigamente as vendas elas estavam na mão do vendedor, sabe? O vendedor ele tinha o poder de mando. Agora não. Agora, na maioria das vezes, esse poder está na mão do cliente. Por quê? Porque o cliente ele está tendo muito mais informações, sabe? Ele entra na internet, ele pesquisa o produto que ele quer comprar. Entende? Então, quando ele vai até o consultor, até o vendedor, o consultor ele tem que ter uma expertise muito grande daquilo que ele está falando, porque o cliente hoje não é um cliente bobo, entende? É um cliente que ele está sabendo, às vezes, até mais que o próprio consultor. Então, por isso que é importante o que nós conversamos na outra live, geralmente nós falamos sobre isso, que é em relação da pessoa ela acreditar naquilo que ela vende e ela ser expert naquilo que ela está vendendo, né? É, Porque o cliente mudou muito, o cliente está muito diferente. É não, diferente do antigamente. isso sem dúvida, né, Raquel? Porque, por exemplo, eu Beleza. tenho clientes que eu já trabalhei com segmento médico e tenho clientes médicos, e hoje em dia o cliente, que é o paciente, que não deixa de ser o cliente, ele já chega com um diagnóstico para o médico daquilo que ele tem, inclusive já pesquisou qual que é o medicamento para ser medicado ali, para ser prescrito. Então, tem algumas questões que, por isso que a gente está comentando, né? Isso está influenciando o mundo como um todo. E é exatamente essa dinâmica que tem feito cada vez mais, o vendedor ter que se especializar. Eu estava ontem conversando com o pessoal num outro momento, numa outra live, numa comunidade aqui de vendas de Belo Horizonte, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Você precisa ter mais especialização. Eu preciso ter mais conhecimento das minhas virtudes, do meu produto, obviamente, aquilo que eu ofereço para o cliente, mas não é efetivamente o que eu ofereço, porque é o que você falou. Antigamente, você tinha a questão de oferecer. O oferecimento já era quase que uma venda, né? Verdade. Hoje em dia, você oferecer, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o cliente já tem tanta informação que muitas vezes ele fala, a gente como cliente pensa o seguinte, obrigado pela informação que você não me deu.
Na verdade, eu já tenho Exatamente. tanta informação que eu já não estou querendo mais informação. A que eu quero, eu já tenho fácil acesso. Eu vou no Google, Aham. eu fico sabendo de tudo. Né? Eu sei de muita coisa. Nós sabemos. Então, isso é muito importante. E esse fenômeno que a gente está falando, do crescimento da produção, então, muito... É matemático o negócio. Quando você pega o número de clientes, o mercado é X. Se o número de clientes, se o número de fabricantes, o número de ofertantes, vamos chamar assim, ele vai aumentando, esse mercado ele não aumenta, esse mercado comprador, ele não aumenta na mesma proporção. Isso significa que cada vez mais nós vamos ter menos clientes. Isso, inclusive, é fato pesquisado. Eu não tenho essa pesquisa aqui no Brasil, desconheço, quer dizer, pelo menos eu não conheço, mas eu conheço uma pesquisa americana e que ela, claro, que ela reflete o Brasil também. E o que ela fala? Ela mostra claramente, com o passar dos anos, cada vez mais, aliás, vou dizer o contrário, cada vez você tem menos clientes por loja. É uma pesquisa de varejo, tá? Então, o que ela quer dizer? Olha, cada ano que passa, abre muito mais loja do que vem abrindo no ano anterior. Então, se cada ano abre muito mais loja, significa que a probabilidade de eu receber um número maior de clientes, ela é menor. Sim, Então aquele cliente que entra na minha loja, ele precisa ser convertido. E eu tenho certeza que a gente pode levar isso para o âmbito não só da loja ali, do varejo, mas para a própria indústria. Né? verdade. O cara que está lá na indústria comprando, ou qualquer comprador que seja, ele recebe, nós como compradores também, como consumidores, a gente recebe hoje muito mais oferta de produtos do mesmo segmento do que você recebia há 10 anos. Né? É por isso Então, que a gente está falando, né, Jefferson, o tempo todo falando em relação a isso, do atendimento em excelência. Como que é importante hoje você ter um atendimento em excelência? Isso faz toda a diferença no resultado de um cliente, né? sim, Muita é, diferença. e é interessante a gente entender o atendimento de excelência, que é assim, a gente acredita, muitas vezes o vendedor ele acha que o atendimento de excelência é falar sim todas as vezes em tudo que o cliente fala, e tudo que o cliente pede, né? E o atendimento de excelência ele passa muito longe disso. É Né? além, é muito além. Nossa, Eu costumo brincar com o seguinte, é o cliente acima de tudo, não é o cliente em cima de tudo. Tem muita diferença. Né? Ele não vai pisar em tudo, pisar em todo mundo, pisar na empresa, no meu produto, etc. Eu tenho uma prioridade para atendê-lo, no entanto, não é a qualquer custo. E não é verdade. tudo que eu posso fazer. Né? Então, e tem um detalhe muito importante nessa relação, e que vale não só para a área comercial, não só para a área de vendas, mas vale muito também para a vida da gente. O cliente ele tem que saber, numa relação comercial, ele tem que saber claramente o que você é, o que você faz e o que você não faz. Exatamente. Né? Porque se você deixa muito claro, com frequência, consequência, aquilo que você é, aquilo que você acredita e aquilo que você está buscando nessa relação comercial, fica muito mais fácil, porque o cliente não vai te fazer uma proposta indecente, indecorosa, ele vai saber, olha, isso aqui esse cara não faz. Né? É E verdade. essa relação, essa ligação com o cliente, ela precisa ser estabelecida desde o início do primeiro contato, desde o quebra-gelo. Desde o momento que eu estou entrando no cliente numa negociação ou, enfim, numa reunião de vendas, no momento de venda, né? Pode ser. Isso precisa ficar muito claro. Ele tem que saber o que eu faço e o que eu não faço. Exatamente. E criar essa conexão, ela é muito importante, Jefferson, porque existe uma grande diferença entre preço e valor, né? Sim? As pessoas confundem o que é preço e o que é valor. Se as pessoas não compraram o seu preço, era porque ela não viu o seu valor. E isso é muito comum em pessoas que trabalham com serviços, com prestação de serviço, tipo médicos, advogados, enfim, no meu caso, nosso caso, somos consultores. Sim. Então, se a gente não conseguiu muitas vezes fechar uma venda, é porque a gente não conseguiu passar o valor para aquele cliente
Entende? Então, essa questão de leiloar preço, ela é muito complicada, porque esses clientes que só querem preço, 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 muitas vezes não é um cliente ideal para a gente, sabe? Porque a gente tem que entender também qual que é o nosso cliente ideal. Porque muitas Uhum. vezes, o que que acontece? Tem pessoas que oferecem produtos, tá, para clientes, por exemplo, e tentam colocar aquele produto para aquele cliente, às vezes não é o produto para o cliente acaba comprando por causa de uma insistência, muitas vezes do próprio consultor, e esse cliente que a gente oferece um produto que não é ideal para ele, é um cliente que não é ideal para a gente, porque ele não é um cliente que vai falar mal. Entende? É um cliente que ele não vai, não gostou do produto, às vezes ele comprou por alguma insistência. Então, tudo isso está relacionado com a relação do valor do seu produto para o cliente específico. É, Então, falar de preço, leiloar preço, é muito complicado, porque realmente o cliente não viu o valor. Porque quando ele vê, ele paga caro. Entendeu? Não sim. é que paga caro, ele paga o preço justo, sabe? Daquele É, serviço. na verdade, hoje de manhã fiz uma reunião com uma equipe aqui de alguns amigos, fiz uma reunião com eles via Zoom e a gente, por coincidência, estava falando exatamente sobre isso, né? A equipe desse amigo aí, eles estavam comentando o seguinte: poxa, como é que eu faço na hora que o cliente, eles vendem serviço, vendem proteção veicular, e poxa, como é que eu vou, o cara fala comigo que o meu produto está caro, mas eu sei que o meu produto é melhor, eu sei que na hora que ele precisa do atendimento, eu tenho um atendimento telefônico ali que ele vai ser atendido rápido. Eu consigo colocar o carro dele numa oficina mecânica muito mais rápido do que o outro, né? E aí a gente estava discutindo exatamente isso. Se o cliente não enxergar, se ele não perceber o valor, e é interessante às vezes, Raquel, que a gente como vendedor esquece de lembrar o seguinte: a percepção de valor ela tem que ser do cliente, ela não é minha, É né? verdade. O cliente é que tem que ver o valor. E boa parte das vezes, o cliente ele compra por dois motivos, basicamente, de forma geral. Ou ele compra para poder satisfazer um desejo, né, para ter um prazer de compra, seja qualquer prazer. Ah, eu quero comprar isso porque eu quero ter um status, ou eu quero comprar isso porque eu quero ter essa degustação, enfim. Ou é isso, na maioria das vezes, ou na maioria das vezes ele compra por medo, ele compra por receio. Então, um caso desse lá, por exemplo, um caso de seguro, o cliente compra porque ele tem receio de ter seu carro roubado e perder o valor do investimento todo no veículo, né? Ou então ele tem receio de não ter a oficina correta, enfim. E o que a gente estava discutindo era isso, né? Também você pode usar uma outra estratégia para negociar com o cliente e mostrar para ele: olha, será que lá do outro lado, na outra empresa que você está indo com preço menor, será que ele vai te atender na velocidade que eu te atendo? Não conheço, mas eu posso te assegurar que o meu serviço é melhor. Eu tenho esse preço diferenciado, mas será que no caso deles lá, às vezes era diferente de R$ 10, R$ 15 por mês, na parcela, Aham. R$ 20. E aí o cliente precisa entender o seguinte: ah, vale, e aí você precisa lembrar isso para ele, né? Será que o seu conforto, na hora que você precisar, a eventual raiva, aquele estresse que você passa com dificuldade de atendimento, vale R$ 20 por mês? Então, o cliente, a gente disse o seguinte, a gente sempre diz o seguinte: o óbvio muitas vezes tem que ser dito, porque o Sim, cliente acaba não lembrando disso. Ele não lembra que ele pode passar por um eventual constrangimento, uma eventual raiva, que assim, poxa, tá bom, eu vou perder às vezes ali no meu concorrente, se eu precisar acionar no caso deles, 3, 4 horas no telefone, 3 horas no telefone. Poxa, será que não vale R$ 20 de diferença? é Quanto que vale a verdade. sua hora, né? Quanto que É vale a sua verdade. hora? Sem contar o que você vai passar ali de raiva. Quando a É, gente trabalha, né, essa ferramenta aí do PNL dentro dessas objeções, é, tem a visualização. É fazer com que o cliente ele visualize uma situação real. Entende? Então, a questão, como você sim, falou, trabalhar a objeção através da visualização
é muito interessante porque você faz com que esse cliente ele visualize. Você já imaginou, por exemplo, você está saindo agora, acontece um acidente com o seu carro, blá, blá, blá. Aí o cliente ele começa a visualizar aquela cena, entende? E aí ele começa a entrar dentro do seu mundo, o vendedor, o consultor, entra no mapa mental dele e através dessas objeções ele consegue também solucionar essa questão aí usando a visualização. Então, também é uma técnica muito usada com PNL para usar para as objeções, né? Foi o que você falou da forma de gestão. Sim. E dentro dessas conversas, o que eu costumo dizer é o seguinte: cada vez mais, e está muito dentro do que você falou, cada vez mais com o aumento da concorrência, você precisa fazer o cliente sentir a experiência, mesmo que você não consiga, né, colocar ele dentro dessa experiência. Mas mesmo que visualmente ou mentalmente, ele precisa entender, ele precisa se sentir. É, eu gosto muito de dar um exemplo assim. Eu posso chegar para um amigo meu, chegar para a Raquel e falar assim: Raquel, vamos pescar lá no Pantanal? Poxa, legal, vamos pescar no Pantanal. Uma outra coisa é eu contar para você assim: Raquel, eu estou indo para o Pantanal no mês que vem e eu queria te convidar. Você conhece o Pantanal? Você vai me falar talvez sim ou não. Eu vou te falar: olha, imagina o lugar onde é que a gente vai pegar um barco. A gente vai sair no finalzinho de tarde ali, é uma turma toda, vários casais. A gente vai, você vai ver o pôr do sol dentro de um barco, com umas árvores frondosas, maravilhoso, os pássaros, enfim. Se a gente vai estar conectado com a natureza, é outra venda. É outra venda, é a venda personalizada, né? Porque eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, abordagem consultiva e personalizada para o cliente, Sim, entende? Porque sim, cada cliente é único, né? sem dúvida. E hoje, Raquel, a gente está falando de evolução de venda. Tem um negócio acontecendo no mercado que é muito importante, que também foi acelerado com essa questão da pandemia, que é o que a gente chama, tem sido chamado de omnichannel, que são os multicanais, né? Então, hoje o cliente, ele além de todas as opções que ele tem com os concorrentes, ele tem várias formas dele entrar em contato com a empresa. Ele pode entrar pela internet, pelo telefone, pelo vendedor, enfim, nós temos aí uma diversidade, é muito grande a gama de opções que ele tem para ele poder acessar, né? E isso cada vez mais vai fazendo com que a venda se torne muito mais personalizada e individualizada, como você está falando aí. Sim, é verdade. E antigamente, por exemplo, como é que era a mídia? Antigamente vendia muito pela televisão, jornais, revistas. Era uma grande fonte de vendas há décadas atrás. Vamos colocar 20 anos atrás, 15 anos atrás. Uma das maiores fontes de vendas eram os canais de comunicação. E hoje, não vou falar que não existe, existe. Mas o cliente hoje ele está muito mais voltado, por exemplo, aos comentários dos clientes. Olha que incrível isso. Sim, Aos conteúdos daquele produto. Então mudou muito. Antes colocava lá televisão, tantas polegadas, marca tal, valor é X. A pessoa ia lá e comprava. Agora não. Agora é diferente. Agora elas vão olhar os comentários, ver tudo que está acontecendo, vão olhar o conteúdo, qual que é a importância daquilo para a vida dela. Então mudou muito essa forma de comunicação também, dos últimos anos para cá. E é sim. isso que as pessoas estão abordando muito na venda online, né? Criar bastante conteúdo, colocar frases gatilho para poder chamar a atenção do cliente. Então, a forma de comunicação também ela está muito diferente. E o consultor ele tem que estar super antenado a isso daí, Sim, entende? isso é o inbound marketing e Sim, inbound sales, o pessoal chama, né? Que é esse tipo de venda, né? Você vai mandando os conteúdos, vai colocando conteúdo para esse cliente, vai mandando e ele vai ser atraído de alguma forma ali para você fazer a continuidade da conversão das vendas. Então, isso tem mudado de uma forma muito, muito, muito rápida. A gente percebe claramente, eu posso dizer aí certamente que nos últimos 20 anos, isso que você está falando aí tem muito a ver, o que a gente está conversando aqui agora, tem muito a ver com a relação de marketing com vendas. Porque sim, nos anos 2000, você tinha claramente dentro das empresas, quem atuava em empresas de grande porte principalmente, onde você tinha
você tinha um departamento de marketing muito bem definido e um departamento de vendas muito bem definido. Eram duas instituições praticamente dentro da mesma empresa. Então, o pessoal de marketing fazia pesquisa de mercado, fazia pesquisa com o consumidor, diversas, ia lá e soltava a comunicação. E o pessoal de vendas pegava essa comunicação, na maioria das vezes, e achava que essa comunicação não tinha link nenhum com o que eles precisavam para vender. E aí vivia-se dentro das empresas uma guerra, né? Uma guerra assim, o cara do marketing, o pessoal de marketing falava, poxa, esse bando de vendedor aí, esses caras não fazem nada do que a gente pede, eles só querem sair para poder, só querem preço. E o pessoal de vendas fazendo o seguinte, olha, o que esses caras ficam lá no escritório fazendo, eles não sabem nada. Eles não sabem nada da minha realidade aqui, realidade do cliente. E o que acontecia nessa época? Isso eu me recordo muito bem. Você tinha uma guerra que não trazia nada de benefício para a empresa e, consequentemente, para o cliente. Não trazia nada de benefício. Hoje, quando você já pega essa venda multicanais, e é claro que isso não foi assim, né? Houve um processo de mutação aí nos últimos anos. Quando você pega, você analisa hoje como é que está funcionando, hoje o marketing ele trabalha quase que exclusivamente com foco em venda. Então, hoje o marketing, eu não vou dizer que ele é um departamento que só apoia vendas, mas ele entende que o papel dele dentro da empresa é vender. É vender. Então, isso é uma mudança muito importante. Né? Muito importante que aconteceu, que vem acontecendo. A gente vê que isso só vai se acelerar desde que agora, principalmente nesse ano, com todas as alterações que nós estamos tendo, como você mesmo falou, das necessidades de, poxa, a venda por telefone, a venda por reuniões online, enfim, cada vez mais a gente vai ter que ter essa interação entre vendas e marketing, que até 15 anos, 10 anos, ela era bem conflituosa. É verdade, era bem distante mesmo. E as pessoas, elas têm que abrir a mente, sair da caixinha, né, daquela sombra de burro mesmo, porque hoje é essencial que os consultores, eles tenham essa expertise também no mundo online. Por mais que as pessoas falem, mas eu sou 100% offline, nós somos offline, nós dois, a gente já conversou sobre isso. Eu amo estar com as pessoas, mas hoje a gente tem que aprender, não tem outra forma, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que crescer, elas têm que evoluir, o mundo vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes, está mudando muito rápido, está aperfeiçoando, muitas coisas estão vindo para somar. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e fazer essa diferença. Essa venda fria e mecânica não existe mais, sabe? A venda fria e mecânica podem esquecer, porque se não tiver treinamento, se as pessoas não investirem nelas, se elas não quiserem ter resultados sensacionais, é claro que muitas pessoas estão fazendo, Jefferson, muitas pessoas estão se aperfeiçoando. Então, vai ficar quem tiver essa expertise. Hoje, nesse bate-papo que eu tive com o pessoal, a gente estava discutindo isso também, né? Que a gente precisa evoluir, porque, na verdade, retomando lá no começo do que a gente estava falando, o mercado está mudando muito. Porque, veja só, recentemente nós tivemos uma crise, o Brasil ele estava começando a recuperar de uma crise, né? E quando a gente fala do universo das vendas, é muito legal, porque às vezes as pessoas falam, não, venda é venda, né? O venda é venda. Não, venda é um negócio muito mais complexo do que as pessoas pensam. Venda envolve psicologia, venda envolve técnica, venda envolve conhecimento do outro, que tem a ver com a psicologia, né? Então, a gente chama de psicologia de vendas. Oi? Análise comportamental? Análise comportamental envolve se conhecer e, é lógico, claramente, conhecer seu produto, conhecer seu mercado e seus concorrentes. Mas tem um negócio muito interessante nessa história toda, é que o Brasil, por exemplo, há 3, talvez 4 anos, nós tivemos um problema em 2015, ainda estava com uma crise bem forte,
E isso é um negócio que eu vou falar aqui agora, que nós vamos discutir, que é muito legal para quem já está no mercado e para quem está pensando em empreender. Porque o que acontece? Mais ou menos, eu me lembrei aqui agora, mais ou menos há 4, 5 anos, a gente teve aquela crise e o Brasil teve um estouro de food trucks. Você deve lembrar disso. Sim, E eu me lembro que eu comentei com a minha esposa, eu falei com ela, olha, não vai durar muito. Muita gente vai quebrar. Porque tem a ver com aquilo que a gente conversou agora há pouco. Né? Você tem um mercado que ele está aqui, ele é existente. Quando eu começo a ter muita oferta, o mercado não aumenta tanto. Se a gente não conseguir crescer o mercado, que é o caso do Brasil, a gente não cresceu o mercado de consumo fora de casa, ele não cresceu. Então só aumentou o número de players, só aumentou o número de concorrentes. Na hora que aconteceu isso, automaticamente, aquilo também a gente falou dessa pesquisa americana, se eu aumento o número de pontos de venda, eu diminuo o número de clientes por ponto de venda. E na hora que isso acontece, se eu não tiver um diferencial muito grande, vai quebrar. E vai quebrar muita gente. Porque, na verdade, no caso do food truck, por exemplo, você não tinha ali ninguém se destacando. Aqueles que se destacaram por algum motivo, eles até ficaram, mas hoje você não vê food truck na rua. é verdade, bem mais Né? difícil. E antes de eu entrar num negócio que eu gostaria muito de falar com o pessoal, que é a questão do momento que nós estamos vivendo agora e como é que vai ficar daqui para frente, que a gente, né, eu imagino como é que vai ficar, eu queria ver se a gente consegue fazer meio que uma pesquisinha rápida aí, né? Eu queria entender do pessoal, não sei se o pessoal vai querer colocar, se acham que, e aí não é prova, né, gente? É só para a gente poder brincar aqui um pouco. É um bate-papo. É um bate-papo. Se concorrente é bom ou concorrente é ruim. Se quem acha que é bom, só bota bom. Quem acha que é ruim, coloca ruim. Enquanto eles estão pensando aí, deixa eu ver as perguntinhas aqui, que tem algumas perguntinhas, Jefferson. O mundo não será o mesmo pós-pandemia. Eu também acredito que não. Muitas coisas vão mudar após. Mesmo porque a pandemia, ela não tem data para acabar, viu, pessoal? Então, o que acontece? Deixa eu falar um negócio rapidinho para vocês aí, uma reflexão. O brasileiro, ele tem uma grande tendência que é o seguinte: quando chega no mês de outubro, novembro, começa a pensar assim: o mundo agora, o Brasil agora só funciona a partir do dia 1º de janeiro. E começa o desenho para se projetar, agora vai vir Natal, Réveillon, começa dia 1º de janeiro. Aí eles param tudo, seus projetos, suas metas, e ficam esperando o dia 1º de janeiro chegar. Quando chega no dia 1º de janeiro, as pessoas fazem aquela lista, sabe aquela lista de projetos? O quadro dos sonhos, tudo que eu vou realizar aqui no ano, beleza, tudo certo. Aí eles começam a pensar, pronto, o Brasil agora só começa depois do carnaval. Não é verdade? Começa Sim. agora só depois do carnaval. Aí começam a fazer seus planos. Não, porque olha a mentalidade, sabe? Enquanto as pessoas estão pensando, aí é um pouquinho do PNL, viu, pessoal? Enquanto as pessoas estão pensando, estão mentalizando que só começa depois do carnaval, estão projetando para depois do carnaval, muitas pessoas que têm a mente de sucesso, elas não param. Elas não param nisso. Aí acabou que veio a questão do carnaval. Agora vai começar. Aí veio o coronavírus. E agora as pessoas estão pensando, quando passar essa fase, o Brasil vai começar. A gente não tem uma data pré-definida para quando vai parar isso. Entende? Não tem uma data, falar que, olha, vai ser. A gente não tem uma data, a gente não tem uma certeza. Então, o momento de fazer uns planejamentos é agora. O momento de fazer a diferença na vida das pessoas é agora. Não adianta esperar que vai passar, esperar passar algo que a gente não tem certeza do que vai passar. Então, é por isso que eu acho que o mundo não será o mesmo pós-pandemia. Mas a ação, ela tem que partir do hoje. Não esperar as coisas acontecerem para a gente poder ter o resultado esperado, né? O marketing hoje é a chave do século. Exatamente. Hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o marketing ele é essencial. Ele está sendo um trabalho muito legal, onde a gente está fazendo muita diferença, principalmente em todos os processos aí, né? Como diz um amigo, é porque eu estou lendo aqui, tá, Jefferson? Sim, eu percebi. Eu vi que essa que você vai falar mesmo, eu li.
Como diz um amigo, tem que entrar na mente do cliente, do outro, com certeza, Sim. né? Eu tenho uma palestra muito legal que é Os Segredos da Mente de Sucesso, sabe? Depois, um dia, se tiver oportunidade, a gente pode fazer essa palestra gratuita aí para vocês, que é vender para a mente do cliente, né? É o que nós fazemos também, né, Jefferson? Sim, sim. É exatamente isso. E é o que a gente precisa, né? Tem uma. Eu queria depois, eu vi o Matheus colocando uma pergunta aí, como agregar valor em produtos e serviços. A gente vê se a gente fala isso mais no final. Tá. Porque assim, o que eu acho interessante? Eu acho que a gente vai conseguir fazer esse link bacana aí. É assim, por que eu fiz essa pergunta aí para o pessoal e gosto de provocar isso todas as vezes que eu tenho oportunidade? Como você falou, acho que hoje a gente não chegou a se apresentar, nós não nos apresentamos, mas na terça-feira passada você comentou, eu trabalho com vendas e a questão estratégica das vendas, eu sou muito focado e a minha especialização é em competitividade organizacional. Ou seja, tudo que eu falo aqui, eu estou falando sobre o ponto de vista da competitividade. O que o universo, ou o que o mercado, e o que tudo que envolve o mercado e os meus produtos e serviços, o que isso impacta na venda de forma competitiva. Então, o meu trabalho ele visa muito esse tópico. E é exatamente por saber que é muito competitivo é que a gente defende o vendedor e o gestor de venda sempre muito bem preparado. Mas se você parar para pensar, e aí eu vou querer quebrar esse paradigma, né? E às vezes as pessoas podem não concordar, mas sob o ponto de vista da competitividade, o concorrente ele é péssimo. O concorrente não é bom, né? E aí eu vou explicar por quê. Bom, você tem aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui insumo, eu tenho aqui matéria-prima para produzir o meu produto que está aqui e que eu vou levar para venda. Eu vou vender. Bom, o que meu concorrente faz? Ele vai no cara que me vende o insumo e fala com ele assim, olha, sabe o insumo que o Jefferson compra, a matéria-prima que o Jefferson está comprando? O cara fala, sei, eu também quero comprar. O que acontece com o meu fornecedor? Ele fala, opa, tem mais gente querendo comprar essa matéria-prima. Ele aumenta o preço. Ele aumentando o preço dele, ele está aumentando o meu custo. Ok? E esse mesmo concorrente, ele vai no meu consumidor e fala com o consumidor assim, sabe aquele produto que o Jefferson vende? O cara fala, sei, eu também tenho. Eu vendo esse produto. O que o consumidor vai fazer? Ele vai barganhar comigo o preço. Então, o meu concorrente, ele força o meu cliente a comprar mais barato e me força a comprar mais caro. Ou seja, numa equação de lucro, se eu for usar bem simples, lucro, receita menos despesa, o concorrente ele é péssimo. O concorrente ele é muito bom para o consumidor. Para o consumidor ele é ótimo, porque ele promove a disputa, né? Então, sob o ponto de vista da competitividade, o que a gente diz? Que o que o Malta está falando aí é assim, é legal, a concorrência é boa, tal, traz melhorarmos a cada dia. Tivemos outras respostas parecidas. Mas o que é a grande questão? A grande questão é que a gente às vezes fala assim, o cliente é exigente. Bom, o cliente só é exigente porque ele tem opção. Se ele não tiver opção, ele compra aquilo que tem. Um exemplo típico é quando você vai emplacar seu carro no Detran. Estou fazendo julgamento de serviço, mas se o serviço lá não estiver bom, você não pode falar com o cara assim, olha, vou tirar meu carro daqui, eu vou emplacar no outro lugar, porque no seu concorrente está muito melhor o serviço. Você não pode fazer isso. Então você não tem escolha, você compra lá. Você consome aquele produto ou aquele serviço lá. Então o concorrente, sob o ponto de vista da sua empresa, ele é muito ruim, porque ele te força a baixar preço e aumentar custo. E aí, sob o ponto de vista do marketing, e que é a minha especialização também, muitas vezes a pessoa fala o seguinte, é bom porque a empresa melhora. Só que, na verdade, no fundo, a sua empresa melhora, as empresas melhoram, não é porque elas querem, é porque elas precisam. É diferente. Porque se a empresa puder, se ela hipoteticamente não tivesse concorrentes, ela não precisava melhorar. Porque só eu tenho produto, só eu tenho serviço, eu não preciso ter um excelente serviço. Claro que isso é uma hipótese, isso não existe,
né? Porque não existe, raramente você vai encontrar um segmento com um player só. Mas é muito importante a gente pensar nisso. Sob o ponto de vista do cliente, o concorrente é ótimo. Sob o ponto de vista da minha organização, o concorrente é muito ruim. Mas E sabe? por que... Não, pode falar, pode concluir. Não, e por que eu estou falando isso, ô Raquel? Porque a gente está entrando agora, a gente estava acabando de sair de uma... A gente estava acabando de sair de uma crise, né? E agora veio o Covid. E o que vai acontecer? A gente vai ver, anote, daqui a uns meses, o seguinte fenômeno. Nós vamos começar a ter várias empresas abrindo. Já temos algumas fechando, algumas pessoas sendo desligadas, que vão pegar esse acerto e vão abrir uma empresa. Na hora que essas pessoas começam a fazer isso, elas vão entrar naquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Elas vão começar a aumentar o número de oferta no mercado. Como o mercado não aumenta, muita gente daqui 1, 2 anos ou menos vai quebrar. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se alguém que está nos assistindo, que vai ver depois esse vídeo, a pessoa para poder montar um negócio, ela precisa, nesse momento especificamente, entender muito do negócio dela. E entender muito do mercado que ela está se propondo a entrar. Porque senão, ela vai sair de uma situação que não é agradável hoje, talvez com uma demissão, etc. E vai apostar em alguma coisa que ela rapidamente não vai ter fluxo de caixa para resolver o problema. Isso é cíclico, isso é comum. Para quem gosta do assunto e observa, a gente vê isso claramente. Há 2, 3 anos, muitas empresas começaram a fechar lojas, empresas de varejo, você está na rua, empresas de pequeno porte. Porque esse é um fenômeno que ele ocorre. O empreendedor, ele é naturalmente muito otimista, e tem que ser mesmo, né? Só que a gente precisa ser otimista, mas tem que fazer conta, fazer análise. Então isso é muito um planejamento, né? E então, eu não sei se eu já posso ir respondendo 2 perguntas que eu vi aqui, né? Uma é falando se vale para todos os ramos, todos os segmentos. E essa... Eu não gosto muito de usar as palavras tudo, sempre, ou serve para tudo. Mas na maioria das análises de concorrência, ela serve para a grande maioria dos segmentos. Se não houver concorrente, você não precisa melhorar. Agora, a melhoria contínua das empresas, ela só ocorre, não é por causa do cliente. Na verdade, naturalmente, é por causa do concorrente, que te obriga a fazer isso porque ele oferta para o seu cliente algo parecido com o que você já tem. É verdade. E muitas empresas também, Jefferson, que você falou aí, faz muito sentido, tá? Mas eu percebo também que a questão que nós falamos antes de agregar valor, sabe? Porque uma empresa que ela agrega valor, que ela leva valor para as pessoas, ela fica muito sólida no mercado. Entende? Ela fica muito sólida no mercado em relação ao concorrente. Vamos pensar, por exemplo, na Apple, por exemplo, né? Que é uma empresa que a Apple ela não vende celular. Ela Sim. não vende smartphone. Ela vende Apple. E as pessoas compram por causa do valor agregado. Então, essa questão de agregar valor é muito importante. Entende? Sim. Vamos pensar, por exemplo, na minha carreira, né? A questão do coaching. Sabe? Porque agora as pessoas falam, porque eu tenho coach de tudo. O coach está banalizado, existem várias pessoas que trabalham com coach, e o coach da balela, e começa a falar várias coisas em relação ao coach. É porque as pessoas não viram valor naquele coach, não viram valor, o que o coach proporciona na vida daquela pessoa. Né? Sim. Então, tem essa questão toda dos valores também, que é envolvido, né? É verdade. E aí, quando você começa, por exemplo, o Matheus perguntou, eu anotei aqui, né, como agregar valor em produtos e serviços. A forma de você agregar valor é você entendendo qual necessidade que o seu produto ou serviço vai satisfazer a clientela ou o seu cliente. O que eu estou levando de solução? Qual que é a solução que ele vai proporcionar para o seu cliente, né? E o que ele está comprando, né? Porque, igual você falou lá,
Você pega lá a Apple, não tem... O cara não está comprando celular, porque celular ele compra qualquer um. Ele pode estar comprando várias coisas. Ele pode estar comprando status, ele pode estar comprando facilidade de manuseio, ele pode estar comprando qualquer coisa. Menos... Porque eles vendem isso. A Apple vende isso. Sim. Né? Ela não vende celular, ela vende uma experiência. Quando eu dou cursos, por exemplo, para fotógrafos, sabe, para pessoas que na área de fotografia, eu falo para eles exatamente isso. Vocês não podem vender uma foto. Vocês têm que vender a emoção que aquela foto está trazendo para as pessoas. Porque bater foto, todo mundo bate. Você vai num lugar, pega o celular e bate uma foto. Você vai num lugar e bate uma foto. Agora, a pessoa, quando ela for ver a fotografia, ela tem que sentir a emoção do outro. Quando vai fazer fotografia de pratos de comida, por exemplo, sabe, de alimentos, a pessoa ela tem que olhar aquela foto e tem que dar vontade de comer aquele produto. Sim, sim. Então, são as experiências que fazem a diferença de um profissional hoje no mercado, né? É verdade. E aí, Raquel, eu vou me permitir aqui colocar o que o Malta está falando aqui, né? E é verdade. Acredito que as pessoas vão empreender por necessidade. E é isso que vai acontecer. Exatamente. Só que ele está perfeito na análise, é isso mesmo. Só que o que vai acontecer 1, 2 anos depois ou até menos? A pessoa não vai ter nenhum dos dois. Ela não vai ter o emprego e nem vai ter o empreendimento. E é isso que a gente está falando, né? Tem que pensar muito antes de fazer, tem que pesquisar muito antes de fazer e ter certeza do que eu vou fazer. Se a partir de hoje aqui, não sei se é curiosidade de todos que estão assistindo a gente aí, que estão participando, assim, se você começar a observar nas ruas de comércio próximo onde a gente mora, onde você mora, você vai começar a ver que a rotatividade de lojas ou de estabelecimentos comerciais, ela é muito alta. E ela é muito alta geralmente por causa disso. O cara pega um dinheirinho que ele tem, ele esquece que ele precisa de capital de giro. Ele esquece que o cara não faz conta. Eu lembro que é um negócio legal que você comentou sobre loja de bolo. Loja de bolo, terça-feira passada, você falou. Abriram-se diversas lojas de bolo em Belo Horizonte. Eu tenho que fazer a conta. Eu pago R$1.000 de aluguel. Quantos bolos eu vou precisar vender? Mas aí também eu tenho que comprar matéria-prima. Eu tenho que pagar funcionário, tem CEMIG, tem IPTU. E eu tenho meu lucro, eu preciso ganhar dinheiro. Porque não adianta também, Então, a gente precisa fazer esse tipo de conta para poder saber se a minha força de venda, a minha capacidade de venda vai suprir as necessidades para manter o negócio de pé. Né? E isso não é comum. Isso não é comum, né, no empreendedor. Eles não fazem, o brasileiro não faz esse tipo de planejamento, sabe? E é muito comum também, por exemplo, que a gente estava conversando com os empresários num webinário que eu fiz, exatamente sobre isso, que o brasileiro ele não tem aquela tendência de juntar o dinheiro de 3 meses, 3 a 4 meses. Não, ele vive o hoje. Se ele está com dinheiro ali, ele vive o hoje, ele não tem aquela reserva. E dentro do empreendedorismo, da gestão empresarial, o empresário ele tem que ter no mínimo 4 meses guardado, paradinho ali, que é os custos operacionais, custos de funcionários, enfim, para poder passar por algum tipo de crise, ele ter fôlego para poder respirar e pensar em alternativas. Lá fora é comum as pessoas trabalharem dessa forma. Aqui, quando a gente conversa, eles falam assim com a gente: ah, não vai acontecer nada não, a gente vai levando. É sempre assim, aí gasta, compra uma coisinha ali, faz outra coisinha ali, sai um pouco do planejamento. Então, acaba que não tem esse costume do planejamento, né? Mas, Sim. enfim, nós estamos assim com o nosso horário super reduzido agora, está quase finalizando a nossa live. E agradecer a todas as pessoas que estão aí conosco. Depois a gente pode marcar outra, né, Jefferson? Eu acho que assuntos a gente tem assim. Assuntos não faltam, Não faltam para poder estar compartilhando com vocês as nossas experiências. E eu gostaria de deixar um convite a todos vocês. Sigam aí o Instagram do Jefferson, antes que ele esqueça de falar. Verdade. É Jefferson, com 2 F, Rocha. Sigam o Instagram dele. Eu tenho o meu Instagram, que é esse aqui, pelo Instituto Raquel Viana. Eu tenho um outro Instagram, que é o Raquel Viana Oficial.
E eu tenho também um programa de entrevista que chama Faz Sentido com Raquel Viana, que foi através do programa Faz Sentido que nós nos conhecemos, quando eu entrevistei o José Inácio. professor Zé Inácio, que é uma pessoa sensacional também. E para falar para vocês que nós temos uma grande novidade, que o Instituto Raquel Viana, ele é novo, né? O Jefferson está acompanhando, ele surgiu um pouquinho antes da pandemia, e que nós vamos ter uma rádio Você em Evidência, uma rádio web internacional, onde nós vamos ter a oportunidade de entrevistar empreendedores, vocês, tá? Se vocês quiserem ser entrevistados, nós estamos aqui à disposição, porque vai ser aberto ao público, e a ideia da rádio é a gente contar na rádio as nossas experiências, tudo aquilo que a gente trabalha com vendas, quais são as nossas conquistas, enfim. Muita novidade está para chegar aí para gente. E agradecer, né, Jeff? Você quer deixar um recadinho para as pessoas? Sem dúvida. Agradecer a participação, né, de todo mundo, foi muito legal. Eu pude ver aqui algumas pessoas que até algum tempo não vejo, enfim. E é sempre muito bom. A gente, como você já colocou lá no meu Instagram, é um Instagram, conforme eu falei na terça-feira passada, a gente está criando conteúdo, eu vou te chamar que ele ainda está em Tá nascendo. Pré-inauguração, exatamente. Não sei se posso chamar de inauguração, mas ele está nascendo e daqui a pouco nós vamos começar a postar conteúdos voltados para venda, voltados para assuntos relacionados a negócios, indicações de livros, etc. E eu queria até deixar um livro que não é novo aqui, ele não é novo, é um livro até tem uns 10 anos, 8 anos, mas que é um livro muito bom para a gente poder, para as pessoas entenderem bastante ou se aprofundarem naquilo que a gente falou aqui hoje. Ele se chama A Estratégia do Oceano Azul. Eu não estou ganhando nada, tá, gente? Não estou ganhando nada para poder vender o livro, para ofertar o livro. Bom, para muita clareza. Mas é um livro muito legal. É a Estratégia do Oceano Azul. Ela fala muito disso que a gente falou, muito do que vocês colocaram aqui, sobre a questão de você conseguir sair da concorrência, vender, colocar o seu negócio fora da concorrência, saindo das garras aí que não são as garras, né? São as mordidas dos tubarões, que lá a analogia é exatamente com os mares. Ai, que bacana. E as pessoas estão perguntando quando é que vai ser a nossa próxima live. Em breve, só acompanhar nossas redes sociais, né? Que a gente vai colocando Sim. lá no LinkedIn também, a gente coloca nos grupos, nós vamos agendar assim, tem muitos conteúdos para estar ofertando para vocês. E realmente agradecer nessa quinta-feira maravilhosa. Vocês saíram da zona de conforto, isso é incrível, sabe? É incrível quando as pessoas saem da zona de conforto e estão em busca de conhecimento, estão em busca de aprimorar como consultores, como vendedores de alta performance na vida. Então, parabéns a todos vocês que estão aí conosco, porque tem gente que fala assim, quinta-feira à noite eu vou ver novela, nossa, não, eu vou beber uma, sei lá o que eu vou fazer. Mas vocês Sim. não, estão em busca, então já é o primeiro passo para vocês entenderem que só depende de vocês, tá? Para poder estarem fazendo a diferença na vida de vocês e de mais ninguém. Muito obrigada, gratidão. Obrigada. Ô, gente, Marco Antônio é meu esposo, viu? É ele que foi assistir a live ontem e viu a outra. E hoje ele está aí, guerreiro. Legal. Muito obrigada, muito obrigada. Só agradecer mesmo. E vamos marcar então uma próxima? Vamos, estamos à disposição. Tá bom então, pessoal. Boa Beleza? noite. Obrigado, Vamos bater uma foto nossa. Vamos bater uma foto nossa. Pronto, bateu. E só para dar um recadinho final, esse vídeo aqui vai ficar 24 horas aqui no Instagram e logo daqui uns 30 minutinhos já vai estar lá no nosso canal do YouTube, que é Instituto Raquel Viana. Vocês podem compartilhar, assistir novamente e agradecer a todos vocês. Até breve. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau. Nada, tchau.